Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos à 11ª aula da unidade 5, processamento de consultas. Na aula de hoje, nós vamos estudar o operador de junção. Então, nós vamos discutir aqui todos os algoritmos que são utilizados para implementar o algoritmo de junção. Então, vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Bom, o operador de junção, ele combina tuplas de duas relações, R e S, que satisfazem uma determinada condição, que nós chamamos de condição de junção. Então, só para lembrar o operador de junção lá da álgebra relacional. Bom, existem diferentes algoritmos ou diferentes alternativas para implementar o operador de junção. As principais delas são o Nested Loop Join, o Nested Loop Join usando o índice, o Block Nested Loop Join, o Merge Join, o Hash Join. Vamos começar com o algoritmo mais simples, que é o Nested Loop Join. Qual é a ideia? Eu tenho duas relações RS e eu preciso combinar cada uma das tuplas de R com todas as tuplas de S, com cada uma das tuplas de S, e verificar se esse par de tuplas, envolvendo uma tupla de R e uma tupla de S, eles satisfazem a condição de junção. Beleza, então o Nested Loop Join, ele faz o seguinte: para cada tupla TR pertencente à relação R, faça. Para cada tupla TS pertencente à relação S, faça. Se o par TR-TS satisfaz a condição de junção, então eu vou incluir esse par TR-TS no meu resultado. Beleza, então esse algoritmo ele utiliza duas estruturas de repetição aninhadas. Então, para cada tupla de R, eu vou percorrer todas as tuplas de S. Ok. Qual a estimativa de custo, então, desse algoritmo para implementar o operador de junção? A estimativa de custo vai ser número de páginas de R mais número de tuplas de R, que é a relação mais externa, vezes o número de páginas da relação S. Por quê? Porque veja que nesse for externo, eu vou percorrer todas as tuplas de R. Então, eu tenho que ler todas as páginas de R. Então, PR. Só que, para cada tupla de R, eu vou percorrer toda a tabela de S. Então, eu vou ter que ler todas as páginas de dados que armazenam tuplas da relação S. Então, NR vezes PS. Beleza? Vamos ver um exemplo do Nested Loop Join. Imagine que eu tenho aqui a relação empregado, a relação departamento. Então, eu levo para a memória a primeira página da relação empregado, P1. E levo para a memória a primeira página da relação departamento. A primeira página aqui de departamento, que é P1. Ok. Então, agora, eu vou combinar a primeira tupla de R, que é Gal, que tem lotação 1, com todas as tuplas de S, que é departamento. Então, eu vou combinar aqui a primeira tupla de empregado, Gal, com todas as tuplas de departamento. Ok. Nesse momento, eu tenho essas duas páginas, que estão marcadas em cinza aqui, na memória. Então, eu vou comparar Gal com RH. Beleza. Aí, satisfaz a minha condição de junção? Satisfaz, porque lotação da Gal é 1 e o código aqui de RH também é 1. Beleza, então esse par de tuplas vai para o resultado da minha operação. Ok, depois eu vou combinar Gal com INF. Beleza, esse par satisfaz a minha condição de junção? Não, porque aqui lotação de Gal é 1 e o código do departamento INF é 2. Beleza, agora eu preciso combinar a Gal com o departamento 3, que é contabilidade. Beleza, então eu preciso levar essa página 2 para a memória do computador, ok? Então eu levo a página P2 para a memória e agora eu posso combinar a Gal com
o próximo departamento, que é o departamento 3. Satisfaz a condição de junção? Não. Vou para o próximo. Então, agora eu combino a GAL com o departamento 4, que é o jurídico. Beleza. Satisfaz a condição de junção? Não. Beleza. Combinei a GAL com todas as tuplas de departamento? Combinei. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Tentar combinar a GIL com todas as tuplas de departamento. Ok. Para isso, eu tenho que carregar novamente a página P1 de departamento. E agora eu vou verificar. Ó. GIL, né, que tem lotação 4, e a primeira tupla de departamento, que é RH, que tem código 1. Esse par satisfaz minha condição de junção? Não. Então, não vai para o meu resultado. Beleza, eu vou agora combinar GIL com INF. Satisfaz a minha condição de junção? Não. Então, não vai para o meu resultado. Agora, eu preciso combinar GIL com o departamento 3, que é contabilidade. Para isso, eu preciso levar a página P2 de departamento para a memória principal do computador. Então, ok, carreguei a página. Então, agora eu consigo comparar a GIL com o departamento 3. Satisfaz minha condição de junção? Não. Comparo agora com o próximo departamento. Ó. GIL comparado com o próximo departamento, que é 4, que é o departamento jurídico. Satisfaz minha condição de junção? Sim. Então, esse par vai para o resultado do meu operador. Beleza. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu já combinei a GIL com todas as tuplas de departamento. Eu tenho que ir para a próxima tupla de empregado, que é o SA, e tentar combinar o SA com todas as tuplas de departamento. Beleza, mas para isso, então, agora eu preciso levar a página P2 de empregado para a memória principal do computador. Então, eu vou levar a página P2 de empregado para a memória e vou pegar o SA. Aí eu preciso agora combinar o SA com todas as tuplas de departamento. Então, novamente, eu preciso carregar a página P1 de departamento na memória. E aí eu vou tentar combinar o SA com RH, não satisfaz minha condição de junção. SA com INF, beleza, ó, satisfaz minha condição de junção. Então, esse par aqui vai para o resultado do meu operador. Ok, agora eu preciso combinar SA com o departamento 3, que é contabilidade. Então, eu preciso levar a página 2 de departamento para a memória principal do computador. Levei, combino o SA com o departamento 3, não satisfaz a minha condição de junção. Agora eu vou combinar SA com o jurídico. Departamento 4, não satisfaz a minha condição de junção. E agora eu vou prosseguir. Vou para o próximo empregado, que é o DE. Carrego novamente a página P1 de departamento. E aí eu vou comparar o DE com RH. Satisfaz minha condição de junção? Não, depois. Aí eu vou comparar o DE com INF, com contabilidade, com jurídico, beleza? E depois carrego a próxima página de empregado. E aí vou fazer a mesma coisa para a Ana. E assim, sucessivamente, até chegar no último empregado. Beleza? Por isso que a minha estimativa de custo ela é PR mais NR vezes PS. Show de bola! Vamos fazer um pequeno exercício. Imagine que eu tenho aqui as relações departamento-empregado, que apresentam cardinalidade, 50. Então, departamento tem 50 tuplas e empregado tem 1000 tuplas. Beleza. Considere ainda que o fator de página de departamento é igual a 10 e o fator de página de empregado é igual a 5. Ok, calcule o custo de fazer essa junção empregado-departamento usando um Nested Loop Join. Bom, eu já tenho aqui minha estimativa de custo, PR mais NR vezes PS. Então, a minha estimativa de custo nesse caso particular vai ser P de empregado mais N de empregado vezes P de departamento. Ok, P de departamento vai ser 50 dividido por 10, né? Cardinalidade dividido pelo fator de página. Então, 5. Então, a tabela departamento ocupa 5 páginas em disco. Já a tabela empregado ocupa 1000 dividido por 5, ocupa 200 páginas em disco. Como é que fica a minha estimativa de custo? Páginas de empregado mais número de tuplas de empregado vezes quantidade de páginas de departamento. Ok? Então fica 200, minha estimativa de custo vai ser 200, que é o número de páginas de empregado, mais 1000, que é o número de tuplas de empregado, vezes 5, que é o número de páginas de departamento. Então, o resultado, 5.200. Então, 5.200 IOs. Então, 5.200 é o número de operações de I/O ou de páginas que serão carregadas do disco para a memória, beleza?
Ok, e professor, se eu fizer o contrário, se eu fizer a junção de departamento com empregado, vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado? Não, né? Então vamos ver como é que ficaria a estimativa de custo de fazer agora a junção, usando o Nested Loop Join, entre departamento e empregado. Observe que eu inverti a ordem aqui da junção, das tabelas na junção. Ok, PD e PE continuam os mesmos valores, 5.200. A minha estimativa de custo aqui muda, que agora vai ser PD, número de páginas de departamento, mais número de tuplas de departamento, vezes número de páginas de empregado. Então, isso aqui vai ser igual a 5 mais 50 vezes 200. Então, 5 páginas de departamento, mais número de tuplas de departamento, vezes número de páginas de empregado. Ok, então isso aqui vai dar 10.005. Piorou, né? Beleza, piorou. Então, o que é que a gente pode concluir com isso? Que a maior tabela deve ser a tabela externa. Ou seja, colocar a menor tabela aqui, que é departamento, como tabela externa, deu ruim, não deu bom, não melhorou o nosso resultado. Beleza? Então, surge daí uma heurística, que é usar a maior tabela como relação externa. Então, se a gente estiver usando um Nested Loop Join, a ideia é sempre usar a maior tabela como relação externa, que vai me dar um custo menor. Beleza, tranquilo. Agora, e se eu tiver um índice, pode ser que eu chegue numa estimativa de custo melhor, num desempenho melhor? Pode, né? Imagine que eu tenho um índice sobre o atributo de junção B na tabela mais interna. Então, eu tenho um índice sobre o atributo de junção na tabela mais interna. Como é que seria agora um Nested Loop Join utilizando esse índice que existe na tabela mais interna? Bom, para cada tupla TR, que é a minha tabela mais externa, em R, faça. Bom, peguei uma tupla de R, então agora eu vou executar um index-seek utilizando, né, A.R, né, igual a B.S. Então eu vou no índice e vou procurar as entradas nessa estrutura de índice que tem o valor de B.S igual a A.R, beleza? Então eu pego uma tupla de R, pego o atributo de junção e jogo no índice. Aí eu vou encontrar as tuplas de S que batem com esse valor, que fazem match com esse valor do atributo de junção da tupla R. Bom, se eu encontrar essa entrada, então eu tenho que ler essa página que contém TS e incluir o par TR-TS no meu resultado. Beleza, como é que fica a estimativa de custo nesse caso? PR, por quê? Porque nesse for mais externo aqui, nessa estrutura de repetição mais externa, eu preciso percorrer todas as tuplas de R. Então, eu preciso ler todas as páginas de R. Beleza. E aí, para cada tupla de R, eu faço uma busca no índice. Então, NR vezes C. C representa o custo de fazer um index-seek. Beleza, vamos ver um exemplo. Então, imagine agora que eu tenho uma relação empregado e a relação departamento. Tá? Eu quero fazer uma junção, né, utilizando aqui como condição de junção, lotação igual a código. Ok, sobre a tabela departamento, eu tenho uma estrutura de índice criada sobre esse atributo código, que é o atributo utilizado na junção. Ok, como é que fica o algoritmo Nested Loop Join usando o índice? Leio a primeira página de empregado. E aí, pego o primeiro empregado. Gal, tem lotação 1. Aí, o que eu faço? Pego esse valor 1 e utilizo no índice sobre departamento para ver se existe algum departamento com valor 1. Beleza, encontrei. Então, eu faço aqui o match, a ligação de Gal com RH. E aí, esse par de tuplas vai para o meu resultado. Ok, agora eu vou para a próxima tupla de empregado, Gil. Então, peguei o valor 4 de lotação, joguei no índice em departamento e encontrei aqui o departamento 4. Beleza, pego esse par, né, esse par de tuplas aqui, vai para o meu resultado. Vai para o resultado dessa operação de junção. Ok, passo para a próxima tupla de empregado, que é o SA. Mas SA está na página P2, então o que eu tenho que fazer? Carregar a segunda página de empregado. Tá? Então, ler do disco e levar para a memória. Ok? Então, carreguei aqui para a memória a segunda página de empregado. Agora eu vou pegar a lotação do SA e
utilizar o índice, né? Em departamento. Então, peguei aqui o código 2 e, usando o índice, encontrei o departamento cujo código é 2. Beleza. Então, peguei aqui a lotação do empregado 2, utilizando o índice, joguei no índice, encontrei o departamento que tem código 2. Então, fiz a junção aqui, fiz esse match, essa ligação entre SA e INF. Esse par vai para o resultado da minha operação de junção. Beleza, e assim eu vou prosseguir, né? Pego o próximo, ó, 3, achei o 3, beleza, massa. Vou para a próxima página agora, tenho que pegar a Ana, então tenho que ler a próxima página de empregado, que é a página 3. E assim eu vou repetir esse processo até chegar no último empregado, até ler a última página de empregado. Beleza? Por isso a minha estimativa de custo fica PR, que eu preciso ler todas as páginas de empregado, mas depois para cada empregado eu preciso fazer uma consulta no índice, eu preciso fazer uma operação de index seek. Então NR vezes C, onde C é o custo de fazer um index seek. Show de bola! Vamos ver um exercício. Então, imagine que eu tenho as tabelas departamento empregado, as cardinalidades nós já conhecemos, 50 e 1000. Fator de página também nós já conhecemos, ó, fator de página empregado é igual a 5. Só que agora nós temos um índice primário, tá? Isso é importante, um índice primário, para o atributo código em departamento, que é a minha tabela mais interna. Ok, esse índice tem que ser primário, tá? Suponha que a estrutura de índice foi implementada através de uma árvore B+, com altura 3. Ok, qual é o custo de fazer, então, essa junção empregado-departamento usando um nested loop join baseado em índice, utilizando índices? Beleza. Como é que é a minha estimativa de custo? É páginas de empregado, 200, mais número de tuplas de empregado, vezes C, que é o custo de utilizar o índice. Estou considerando que a altura é 3, então eu faço 3 acessos a disco para percorrer o índice, mais um acesso a disco para pegar o valor que está sendo buscado no index seek. Considerando que esse índice é primário, então eu vou ler uma única página aqui. Então o custo para fazer o index seek, 4. Então a minha estimativa de custo fica 200 mais 4.000, 4.200 operações de I/O ou leituras de disco. Beleza. Bom, um terceiro algoritmo que nós podemos utilizar para implementar o operador de junção é o Block Nested Loop Join. Qual é a ideia agora? A ideia é ter duas estruturas aninhadas, onde a primeira eu carrego um bloco da primeira relação, R. E nesse for mais interno, eu vou carregar os blocos de S. Beleza, então eu carrego um bloco de R e um bloco de S. E aí eu vou tentar combinar todas as tuplas desses dois blocos. Então eu vou pegar todas as tuplas nesse bloco BR e combinar com todas as tuplas nesse bloco BS. Fiz isso, aí carrego um novo bloco da relação S, um novo bloco BS. E aí continuo tentando combinar todas as tuplas de BR com todas as tuplas de BS. Beleza, quando eu fizer isso para todas as páginas, né, para todos os blocos de BS, eu passo para o próximo bloco de BR. Beleza? Então, qual é a estimativa de custo desse algoritmo? PR, porque eu preciso ler aqui a relação R nesse for mais externo. Então, eu vou ler todas as páginas de R, todos os blocos de R. Então, PR. Beleza, mas a estimativa de custo desse for mais interno, ó, ele vai ser repetido uma vez para cada página de R. Então, PR vezes PS. Então, observe que para uma determinada página, o bloco da relação R, eu carrego todos os blocos da relação S. Tá? Então, para cada página PR, eu leio todas as páginas de PS. Então, PR vezes PS. Beleza. Logicamente, para que isso funcione, eu tenho que ter um espaço no buffer, na região de memória, que eu consiga armazenar essas duas páginas, esses dois blocos, né? O bloco BR e o bloco BS, ou seja, um bloco da relação R e um bloco da relação S. Esse algoritmo ele independe da ordenação de tabelas e da existência de índice. Então, eu não assumo nada com relação à existência de índice, nem
com relação à ordenação das tabelas. Beleza. Vamos ver um exemplo do Block Nested Loop Join. Então aqui eu tenho a relação empregado, relação departamento. Qual é a ideia? Carreguei aqui a primeira página, o primeiro bloco de empregado. E carreguei a primeira página, o primeiro bloco de departamento. Então agora eu vou combinar todas as tuplas desse primeiro bloco, dessa primeira página de empregado, com todas as tuplas dessa primeira página de departamento. Então eu tento combinar, ó, Gal com RH, beleza, deu match, vai para o resultado. Depois eu tento combinar Gal com Inf. Depois vou para a próxima tupla desse primeiro bloco de empregado. E agora tento combinar Gil com RH. Depois Gil com Inf. Beleza. Combinei todas as tuplas desse primeiro bloco, dessa primeira página de empregado, com todas as tuplas dessa primeira página de departamento? Sim, né? Então agora eu carrego a segunda página de departamento. E vou fazer a mesma coisa. Vou tentar combinar a primeira tupla dessa primeira página de empregado, que é Gal, com a primeira tupla dessa segunda página de departamento, que é Conte. Beleza, depois eu tento combinar Gal com Jur, com departamento jurídico. Depois eu passo para a próxima tupla nesse bloco de empregados. Então, Gil, tento combinar Gil com o departamento 3, depois a Gil com o departamento 4, e aí sim aqui deu match, esse par de tuplas vai para o meu resultado. Beleza, essas tuplas desse primeiro bloco, dessa primeira página de empregado, elas já foram combinadas com todas as tuplas de departamento? Já, né? Então eu passo agora para o próximo bloco, a próxima página de empregado. E vou repetir a mesma coisa, ó. Leio a primeira página de departamento e vou tentar combinar todas as tuplas da segunda página de empregado com todas as tuplas da primeira página de departamento. E vou fazer isso sucessivamente. Beleza. Então vamos ver agora um exemplo. Então eu tenho aqui tabela departamento empregado, cardinalidade continua a mesma, 50 mil. Fator de página continua o mesmo, ó, 5 e 10. Ok. Então qual o custo de fazer essa junção empregado-departamento usando um Block Nested Loop Join? Ok, a estimativa de custo ela é PE, número de páginas de empregado, mais número de páginas de empregado vezes número de páginas de departamento. Ok, então vai ficar 200 mais 200 vezes 5, 1.200 IO. Ok, massa, já deu uma melhorada. Professor, e se eu inverter a ordem aqui das tabelas, muda alguma coisa? Muda tudo, né? Então, se eu fizer agora departamento e empregado, ó, como é que fica a minha estimativa de custo? Número de páginas de departamento mais número de páginas de departamento vezes número de páginas de empregado. Então, vai ficar 5 mais 5 vezes 200. Então, 1.005. Beleza? Então, eu tinha 1.200 no exemplo anterior, fazendo empregado e departamento. Eu agora melhorei um pouquinho, ó, 1.005 fazendo departamento e empregado. Então, o que é que eu posso concluir? Que no algoritmo Block Nested Loop Join, a ordem das tabelas pode influenciar, sim, na estimativa de custo. Tá? E aí, qual é a heurística que a gente pode concluir a partir dessa observação? É que a tabela menor deve se posicionar no loop mais externo. Então, meu melhor resultado aqui, ó, foi quando departamento estava como a minha relação externa. Departamento é a menor tabela. Então, eu posso concluir que a menor tabela deve ficar no loop mais externo. A menor tabela deve ser a relação externa. Beleza. Agora, qual será a estimativa de custo para o algoritmo Block Nested Loop Join caso pelo menos uma das tabelas possa ser carregada inteiramente no buffer ou na memória? Aí é interessante. Ó. Imagine que uma das tabelas cabe inteiramente na memória. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso carregar essa tabela por completo, ler página a página, carregar essa tabela na memória. Depois, eu ler cada página da segunda relação e sair comparando todas as tuplas dessa página com todas as tuplas da relação que eu já carreguei na memória. Neste caso, a minha estimativa de custo fica sendo PR mais PS. Imagine, por exemplo, que eu já carreguei a relação S na memória. Custo para isso, PS. Ler cada uma das páginas e levar para a memória.
Uma vez que S já está inteiramente na memória, eu vou ler cada página de R e comparar todas as tuplas dessa página com todas as tuplas da relação S que já estão na memória. Vou fazer isso uma vez para cada página de R, então PR. Beleza. Nesse caso, a gente tem um ganho substancial. Bravo! Bom, outro algoritmo que pode ser utilizado para implementar a operação de junção é o Merge Join. Agora, para que a gente possa usar o Merge Join, as duas relações RS precisam estar ordenadas pelo atributo de junção. Beleza. E, adicionalmente, não pode haver repetição no atributo da condição de junção da tabela mais externa. Então, aquela tabela que eu escolhi para ser a tabela externa, ela não pode ter repetição no atributo de junção. Beleza. Então, qual é a ideia agora? Ler as tabelas sequencialmente, já que elas estão ordenadas pelo atributo de junção. E aí, fazer um algoritmo um pouquinho mais inteligente, onde eu vou ler a primeira tupla de S, eu vou ler as tuplas de R e tentar fazer o match com S. Enquanto essas duas tuplas forem fazendo match, eu continuo. No momento em que eu encontrar uma tupla de R que não faz match com a minha tupla de S, então eu posso ir para a próxima tupla de S. E aí, como é que fica a minha estimativa de custo aqui? Ó? Veja que, para fazer isso, eu li as páginas de R exatamente uma vez e as páginas de S exatamente uma vez. Então, a minha estimativa de custo fica sendo PR mais PS. Mas vamos ver um exemplo para fixar. Imagine que eu tenho aqui a relação departamento e empregado. E eu vou vou implementar esse operador de junção utilizando um Merge Join. Para que isso seja possível, nós já sabemos que as duas tabelas têm que estar fisicamente ordenadas pelo atributo de junção. Então, departamento está fisicamente ordenado pelo atributo de junção, que é código, e empregado está fisicamente ordenado pelo atributo de junção, que é lotação. Bom, mas a tabela utilizada como relação externa, como a mais externa, ela não pode ter repetição no atributo de junção. Por isso, eu escolhi a tabela departamento, que não tem repetição no atributo de junção, porque código é chave primária. Ok, como é que o algoritmo funciona? Carrego a primeira página de departamento, carrego a primeira página de empregado. E vou comparar a primeira tupla de departamento com a primeira tupla de empregado. Então, eu vou comparar aqui, ó, RH, que tem código 1, com a GAL, que tem lotação 1. Dá match? Dá. Então, esse par vai para o resultado da minha consulta. Então, esse par vai para o resultado da minha operação de junção. Ok, agora eu vou para a próxima tupla de empregado. Eu vou baixando aqui. Beleza, RH tem código 1, Gil tem código 1. Dá match? Dá. Então, essa tupla, esse par, né, de tuplas vai para o resultado da minha consulta. Beleza, vou para a próxima tupla de empregado. Para isso eu tenho que ler agora uma nova página, P2. Li a segunda página de empregado. Beleza, aí eu vou comparar, ó, ainda estou na primeira tupla de departamento. Vou comparar RH com SA. Vai dar match? Não, porque RH tem código 1 e SA tem lotação 2. Então, nesse momento que a minha condição de junção não é satisfeita, eu posso passar para a próxima tupla de departamento. Beleza? Então, eu vou passar para a próxima tupla de departamento. E agora eu vou combinar inf com SA. Beleza, dá match, vai para o resultado do meu operador, da minha operação de junção. Passo para a próxima tupla de empregado. Inf ide. Dá match, dá, vai para o resultado da minha operação de junção. Vou para a próxima tupla de empregado, que é a Ana, mas para isso eu preciso carregar a próxima página de empregado. Ok, aí eu comparo inf, né, que tem código 2, com a Ana, que tem lotação 3. Dá match? Não. Beleza, então agora que eu sei que eu posso passar para a próxima tupla de departamento. Eu posso descer uma tupla em departamento. E aí eu carrego a próxima página de departamento.
E aí eu vou continuar fazendo isso até chegar na última tupla de departamento e na última tupla de empregado. Então, observe que eu li cada página de departamento exatamente uma vez e que eu li cada página de empregado exatamente uma vez. Então, a minha estimativa de custo, PR mais PS. Beleza, CQD, tranquilinho. Bom, mais um algoritmo de junção, que é o hash join. O hash join ele tem diversas implementações, as mais variadas. E a implementação mais conhecida é chamada de Grace Hash Join. Então, é essa implementação que nós vamos discutir aqui. Esse algoritmo é muito interessante para fazer junção natural e EQ join, ou seja, junções por igualdade. Tá, qual é a ideia desse algoritmo Grace Hash Join? Ele tem duas fases, tá? Então, na primeira fase, nós vamos particionar as tuplas dessas duas relações em conjuntos, com base em uma função de hash. Beleza. Na segunda etapa, nós vamos comparar as tuplas das partições que são equivalentes. Beleza. Vamos ver um pouco mais de detalhes, então. Na primeira fase, que é a fase conhecida como Build Phase, RS são particionadas fisicamente, utilizando uma função hash aplicada sobre os atributos de junção. O atributo A na relação R e o atributo B na relação S. Beleza. Vale notar aqui, destacar que uma partição pode conter um conjunto de páginas de disco. Então, o que é uma partição? Partição não é uma página. Partição é um conjunto de páginas. Beleza? Ok. Bom, para fazer a partição, o que eu faço nessa primeira fase? Para criar as partições. Bom, para criar as partições da relação R, eu vou fazer um for. E para cada tupla TR pertencente a R, eu pego o valor do atributo de junção e jogo numa função de hash H, que vai me dar um valor I. Esse I é o número da partição. Então, eu vou fazer partição I, recebe o conteúdo da partição I unido a TR. Então, estou incluindo TR na partição I, né, ou PRI. Beleza, nesse caso, neste momento, nós criamos as partições da tabela R. Agora, eu preciso criar as partições da tabela S. Então, eu vou fazer algo semelhante. Para cada tupla TS pertencente a S, então eu vou pegar o atributo de junção da tupla TS, jogo na função de hash, obtenho o valor I, que é o índice do bucket, ou da partição, e aí eu faço PSI, recebe PSI unido a TS. Ou seja, eu peguei TS e adicionei na partição I, ou PSI. Beleza, então nesse momento eu criei as partições da tabela S. Ok, finalizada a minha primeira fase, o Build Phase. Então, observe que no final dessa primeira fase, eu criei um conjunto de partições para a relação R e um conjunto de partições para a relação S. Bom, então qual a estimativa de custo para essa primeira fase, para a Build Phase? A estimativa de custo dessa fase vai ser 2 vezes PR mais PS. Por que, professor? Porque nós lemos cada uma das páginas de R, então PR, e depois nós gravamos as partições de R em discos que contém todas as tuplas de R. Então, isso aqui vai dar todas as páginas de R. Então, eu preciso ler todas as páginas de R e depois gravar essa mesma quantidade de tuplas nas minhas partições em disco. Então, eu vou ter que ler PR e depois gravar PR. Então, 2PR. A mesma coisa para a relação S. Então, PS para ler as tuplas de TS, depois mais PS para gravar as partições de S. Então, 2PS. Então, a minha estimativa de custo dessa fase fica sendo 2 vezes PR mais PS. Ok, finalizada essa primeira fase, que é a Build Phase, nós podemos partir para a segunda fase. Bom, a segunda fase ela é chamada de Probe Phase e é a fase que efetivamente calcula a junção. Como é que ela faz isso? Bom, a ideia é aplicar um index nesse loop join, ou um hash index, sobre cada par de partições que tem o mesmo endereço. Bom, lembrando novamente que uma partição é um conjunto de páginas, tá?
E outra suposição é que cada partição cabe na memória. Tá, então qual é a ideia dessa segunda fase, ou probe phase? É pegar a partição R1, PR1 e a partição PS1 e fazer a junção entre as tuplas que estão nessas duas partições. Beleza? Bom, o professor não poderia fazer um nested loop join? Poderia. Mas veja que essa partição PR1 pode ter várias páginas e essa partição PS1 pode ter várias páginas. Então, poderia não ser eficiente fazer um nested loop join. A gente pode fazer uma coisa melhor e é isso que o algoritmo Grace Hash Join tenta fazer. A estimativa de custo dessa fase vai ser PR mais PS, porque eu vou carregar PR1, que é a primeira partição de R1, e carregar a primeira partição de S1, beleza? E aí eu vou fazer a junção das tuplas que estão nessas duas partições. Depois eu vou carregar PR2 e PS2 e vou fazer a junção das tuplas que estão nessas duas partições. Então observe que cada página de R será lida uma única vez, né? Lembrando que as páginas estão agrupadas aí nessas partições agora. E cada página de S é lida uma única vez. Então, nessa segunda fase, que é a fase de probe, a estimativa de custo é PR mais PS. Tranquilo, mas vamos dar uma olhada mais detalhada neste algoritmo, tá? Bom, qual é a ideia? Veja que eu tenho duas partições, PR1 e PS1, tá? E eu quero combinar as tuplas que estão nessa primeira partição PR1, que é a primeira partição da relação R, com as tuplas que estão na primeira partição da relação S. Beleza. Então, o que é que o algoritmo Grace Hash Join faz? Em vez de fazer um nested loop join entre essas páginas que estão nessas duas partições, o que poderia demorar muito, o Grace Hash Join ele faz o seguinte. Ele vai construir uma tabela hash na memória para PR1, para PRL, nesse caso aqui PR1. Usando agora uma segunda função de hash H2. Então eu tenho agora uma segunda função de hash. Então, qual é a ideia aqui? Para cada tupla TR pertencente à minha partição de PR, nesse exemplo aqui PR1, eu vou pegar o valor do atributo de junção, jogo nessa função de hash H2, que é uma função diferente da primeira. Isso vai me dar um i, que é o endereço do bucket, de um bucket na memória. E aí eu pego essa tupla, o valor do atributo de junção e um ponteiro, e insiro no bucket apropriado. Então, qual é a ideia aqui? Eu vou pegar cada tupla de PR1, pego o atributo de junção, jogo na segunda função de hash e vou colocando em buckets na memória. Beleza. Tenho que assumir que esses buckets aqui cabem na memória. Beleza? Essa é a premissa que nós estamos usando. Esses buckets cabem na memória. Ok. Agora eu vou percorrer todas as tuplas de PS1, pegar o atributo de junção dessa tupla TS, que é o B, aplicar na minha função de hash H2 e obter o valor de um bucket. Aí agora eu vou lá no bucket correto e vejo se lá tem alguma tupla que faça matching com TS. Caso exista, esse par TR-TS vai para o resultado da minha operação de junção. Ok, fiz isso para todas as tuplas dessa partição PS1. Então, o que eu faço agora? Limpo essa tabela hash, tiro da memória, porque eu vou agora ler PR2 e montar a tabela hash para a próxima partição de R, que é PR2. Beleza? Depois, leio a próxima partição de S, que vai ser PS2, e aí para cada tupla eu vou fazer uma busca no hash index aqui, nessa tabela hash, buscando tuplas que estejam no mesmo bucket, beleza? Para ver se eu encontro tuplas que satisfaçam a minha condição de junção. Ok, então a estimativa de custo dessa segunda fase, PR mais PS, porque eu vou ler cada partição de R exatamente uma vez, logicamente levo para a memória e construo essa tabela hash aqui na memória, depois eu não preciso mais de PR1,
e aí eu vou ler cada página e cada tupla dessa partição PS1 e usar a tabela hash para ver se eu consigo fazer match, beleza? E aí sim efetuar a junção, ou seja, calcular a junção. Tranquilo, então a estimativa de custo dessa segunda fase, que é a fase de probe, fica sendo PR mais PS. Tá, então como é que fica a minha estimativa de custo total? Ora, se na fase de build eu tinha 2 PR mais PS, e na fase de probe eu tenho PS mais PR, então o custo total fica sendo 3 vezes PR mais PS. Quantas partições vão ser criadas? Eu não sei, a princípio vai depender da função hash utilizada. O que a gente usa é que pH é o tamanho em páginas de cada partição. Então, o número de partições tem que ser maior ou igual a PS dividido por pH. Lógico, né? E aí eu vou usar S, né, como a minha tabela mais interna. Ou seja, a tabela mais interna vai ser a menor tabela. Bom, por fim, uma variação do Grace Hash Join, que é um algoritmo chamado de In-Memory Hash Join ou In-Memory Classic Hash Join. Ele também tem duas fases, a fase de build, que usa uma build table, e a fase de probe, que usa uma probe table. Beleza. Na minha fase de build, a minha tabela de build vai ser a menor tabela. Beleza. E aí, nós vamos, para essa tabela, criar uma hash table em memória principal. Então, eu vou assumir também que essa hash table criada para a menor tabela cabe na memória. Beleza. Então, vamos dar alguns detalhes de como funciona esse algoritmo, tá? Então, eu tenho aqui uma função de hash, por exemplo, a minha função de hash é o piso de código dividido por 2. Bom, peguei minha menor tabela, ó, departamento. Ok, peguei minha menor tabela. Agora eu vou pegar cada tupla de cada página de departamento e vou aplicar na função de hash, obter um índice de um bucket e guardar esse valor no meu bucket. Então, a menor tabela, eu vou ler e criar uma hash table para ela, né, na memória principal do computador. Qual é a diferença para o algoritmo anterior? No algoritmo anterior, eu estava pegando duas partições, ou seja, eram dois pedaços da tabela. E a minha hash table na memória era de uma partição de uma das tabelas. Agora, eu vou criar uma hash table na memória para uma tabela inteira, para a menor tabela. Beleza. Então, como é que isso é feito? Pego aqui a primeira tupla, né, de departamento. Para isso, eu tenho que ler a primeira página de departamento. Levei para a memória. Peguei a primeira tupla de departamento, RH, tem código 1. Apliquei na minha função de hash. Então, piso de 1 dividido por 2 igual a 0. Então, no meu bucket 0, eu vou armazenar o valor 1, né, que é o código aqui, que é o meu atributo de junção, e um ponteiro, ó, para a página do departamento, né, para essa página da relação departamento que contém a tupla de código 1. Beleza, que é RH. Vou para a próxima tupla de departamento. Então, agora inf, que tem código 2. Então, pego 2, joguei na minha função de hash, né, apliquei na minha função de hash. Piso de 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, essa minha entrada para código 2, para o código A2, vai para o bucket 1. Então, coloquei aqui, ó, 2P1. Beleza. Então, a entrada de código, departamento de código 2 está na página P1. Vou para o próximo departamento, ora, que é 3, que é o departamento de contabilidade, código 3. Para isso, eu tenho que ler a próxima página de departamento. Li a próxima página de departamento, peguei a primeira tupla dessa página, que é contabilidade, que tem código 3, apliquei na minha função de hash, deu bucket 1. Então, beleza, ó, no bucket 1 eu vou colocar código 3, chave de busca 3 e ponteiro para a página que contém essa tupla, P2. Beleza, vou para a próxima tupla, jurídico, que é o departamento jurídico, que tem código 4. Apliquei o 4 na minha função de hash, deu 2, índice 2. Então, essa entrada aqui de código 4 vai para o bucket 2. Então, no bucket 2 eu coloco, ó, 4 e um ponteiro de dados
né, para essa entrada que tem código 4, para o departamento que tem código 4, estou dizendo aqui que ele está na página P2. Beleza, coloquei um ponteiro para a página que armazena a tupla que tem código 4, para o departamento que tem código 4. Show de bola! Essa é a primeira fase. Veja aqui qual o custo da primeira fase, número de páginas de departamento. Beleza? Então, estimativa de custo da fase de build é o número de páginas da tabela de build, nesse caso, número de páginas de departamento. Show de bola! Agora nós vamos para a segunda fase, que é a fase de probe. Beleza, veja que nessa segunda fase, a minha hash table em memória já está montadinha. Então agora eu vou percorrer a minha segunda tabela, empregado. Li a primeira página de empregado, peguei a primeira tupla de empregado, peguei o atributo de junção, que é lotação, tem valor 1, apliquei na minha função de hash. Deu, ó, bucket 0, piso de 1 dividido por 2, 0. Então eu vou lá no bucket 0, ó, e vejo, ó, tem alguma entrada aqui no bucket 0 que tenha valor 1? Tem. Beleza? Esse cara está na página P1 de departamento. Então, ó, eu vou e leio P1 para fazer esse match. Ok, agora eu vou para a próxima linha de empregado. Tá? Peguei aqui a Gil, ela está na lotação 3, apliquei o 3 na minha função de hash, deu valor 1. Então, se tiver algum departamento com valor 3 para o código, ele está no bucket 1. Então, eu vou lá no bucket 1 e vou ver. Ó, primeira entrada no bucket, não tem código 3, mas a segunda tem, está aqui, ó, 3. Então, o que é que eu faço? Eu sei que essa entrada, o departamento cujo código é 3, está na página P2. Então, eu vou lá e acesso a página P2 e faço a junção. Vou para a próxima tupla de empregado, que é SA, mas SA está na próxima página de empregado, P2, então eu carrego P2 na memória. Peguei aqui a lotação do SA, que é 2, apliquei na minha função de hash, deu bucket 1. Então, vou lá no bucket 1 e vejo, tem alguma entrada com valor 2? Tem, 2. Aqui está na página P1. Então, o departamento cujo código é 2 está na página P1. Então, eu vou lá na página P1, carrego a página P1. Beleza? E vou fazer a junção do SA com o departamento inf, que tem código 2. E assim eu vou para o próximo empregado e depois para o seguinte, continuo, né, fazendo isso até chegar no último empregado. Bom, qual o custo então dessa fase de probe? Vai ser o número de páginas da minha tabela de probe, nesse caso aqui é empregado, beleza? Mais um acesso a disco para cada tupla de empregado que faz match com algum departamento. Então, estou usando aqui, no máximo vai ser NP, no pior caso vai ser NP. Então, no pior caso, eu tenho número de páginas de empregado mais número de tuplas de empregado. Beleza? Por quê? Porque aqui, nesse exemplo, todos os empregados estavam lotados em algum departamento. Mas pode acontecer de eu ter um empregado que não está lotado em nenhum departamento. Então, quando eu for no bucket correto, eu não vou encontrar lá nenhuma entrada, nenhum departamento que bata com esse empregado. Então, eu não vou precisar fazer um acesso a disco para pegar uma tupla de departamento. Beleza? Então, aqui é no pior caso, quando todas as tuplas da relação externa fazem match, quando todas as tuplas da relação da tabela de probe fazem match com alguma tupla na minha tabela de build. Beleza? Ok, então meu custo total desse in-memory hash join fica sendo PB, que é o número de páginas da tabela de build, mais PP, que é o número de páginas da tabela de probe, mais NP, que é o número de tuplas da tabela de probe. Tranquilo. Então, com isso, a gente termina aqui a discussão dos principais algoritmos de junção. Se você gostou da aula de hoje, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo, marca os amigos da turma, para que esse vídeo chegue na maior quantidade de estudantes e DBAs possível. Se você tem dúvida, deixa aqui as suas dúvidas que nós vamos discutir, que nós vamos responder. E não se esquece de clicar no sininho para não perder nenhum novo vídeo, nenhuma nova aula aqui do curso de SGBD. E também não se esquece de clicar no botãozinho vermelho e se inscrever no canal,
para estar sendo sempre avisado quando a gente postar uma nova aula. Beleza? Segue o canal e até a próxima aula de SGBD.